Eu sou a professora Thaís e o nosso vídeo de hoje eu vou estar fazendo a leitura das atividades com vocês, porque vi que alguns alunos estão tendo dificuldade de interpretação de texto e de entender as questões. Então peguem a folha impressa, tá? Para que a gente possa começar a leitura. Na primeira parte da folha impressa, nós temos aí em cima o cabeçalho e o lugar de colocar o nome dos alunos, tá? Então, não esqueça de colocar seu nome, lembrando que nome próprio se escreve com letra maiúscula, tá? Tem algumas orientações que eu passei para vocês, é importante que vocês leiam. E depois nós temos um resumo do conteúdo, que é sobre sinais de pontuação. Eu mandei um vídeo para vocês explicando sobre os sinais de pontuação, é importante que vocês assistam para estar entendendo o conteúdo. E agora eu vou estar dando início à leitura de um texto. Lei que cria o programa de combate ao bullying começa a valer nesta semana. A partir desta semana, escolas, clubes e agremiações recreativas em todo o país deverão desenvolver medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying. A lei que institui o chamado Programa de Combate à Intimidação Sistemática foi sancionada em novembro passado e prevê a realização de campanhas educativas, além de orientação e assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. O texto estabelece que os objetivos propostos pelo programa poderão ser usados para fundamentar ações do Ministério da Educação, das secretarias estaduais e municipais de educação, e também de outros órgãos aos quais a matéria diz respeito. Entre as ações previstas está a capacitação de docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema. Ainda de acordo com a legislação, a punição aos agressores em caso de bullying deve ser evitada, tanto quanto possível, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil. O texto caracteriza o bullying como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por um indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. A previsão é que sejam produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de bullying nos estados e municípios para o planejamento das ações. Segundo a lei, os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do programa. Vamos lá. Então, o texto está falando sobre o bullying, né? O combate ao bullying. E como que as pessoas devem agir, como elas estão agindo e o que é o bullying, como ele se caracteriza. A primeira pergunta. Pode-se afirmar que o texto acima foi escrito para noticiar um fato, para divulgar um evento ou para debater um assunto, né? Então, vocês vão marcar um X na alternativa correta, tá bom? Releia esse trecho. O texto caracteriza o bullying como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Nesse trecho, o autor define, segundo a lei, o bullying. Elogia a lei que cria o programa de combate ao bullying ou ele critica a lei que cria o programa de combate ao bullying? Então, o que o autor, nesse texto, o que ele quis falar, né?
Você vai marcar para mim a alternativa correta, tá? Lembrando que para entender o texto, quanto mais eu leio, mais eu entendo, tá bom? 3. As aspas foram usadas no texto para destacar uma opinião, uma citação ou uma exemplificação, tá? Então, vai lá na parte do resumo. Quando a gente usa a aspa, que vocês vão saber qual dessas alternativas está correta, certinho? Agora, vamos para o segundo texto. A velha contrabandista. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou, então o fiscal perguntou assim para ela: escuta aqui, vovozinha, o que a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu, com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros que ela adquiria na odontológico, e respondeu: é areia. No trecho, um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, a vírgula separa uma expressão que indica lugar, tempo ou meio, tá? Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás. Essa vírgula aí, essa parte que ela separa, né? Quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, tá indicando lugar, tempo ou meio, tá? Então você vai analisar aí, ó, um dia, vírgula, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás. A vírgula separa uma expressão que indica essa parte aí, ó, né? Essa expressão que ela tá separando aí das outras partes. Significa o quê? Lugar, tempo ou meio, né? Então, vê aí. Um dia. 5. Na passagem, o pessoal da alfândega, tudo malandro, começou a desconfiar da velhinha. Os travessões separam uma conclusão, uma comparação ou uma explicação. O que ele está separando ali, ó? Tudo malandro, né? Aí você vai colocar a alternativa correta. Levando-se em consideração o contexto, o sentido, né? A frase: escuta aqui, vovozinha, o que a senhora leva nesse saco? Deve ser encerrada com ponto de interrogação, ponto de exclamação ou ponto final. Aí você vai ver, né? Para que serve o ponto de interrogação? Para que serve o ponto de exclamação? Para que serve o ponto final? Lá no resumo tem, e também no vídeo tá explicando para que serve cada um deles, tá bom? Aí você vai ver. É uma pergunta? Tá exclamando? Então aí vocês vão estar observando certinho. 7. Os dois pontos foram empregados 2 vezes no texto para anunciar as falas do fiscal da alfândega, as falas da velhinha, uma fala do fiscal da alfândega e uma fala da velhinha. Aonde que foi usado os 2 pontos? Aí vocês vão estar lendo o texto, verificando e colocando a alternativa correta. Agora eu vou fazer a leitura da tirinha, tá? Ei, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? Já. Ora, e por que essa tristeza? Agora a gente não vai apanhar mais, e nem xingar ela, nem dar nós no seu coelho. Será que ela vai demorar muito para voltar? A frase: ei, Cebolinha, na fala do Cascão, no primeiro quadrinho, revela indagação, entusiasmo, dúvida ou raiva.
E aí você vai marcar um X, tá? Leia de novo a tirinha, hein? 9. Observe que no segundo, na fala do Cascão, está faltando a pontuação no final, tá? Então, olha lá, no segundo quadrinho está faltando uma pontuação. Que pontuação abaixo se adequa ao contexto do balão? A vírgula? O ponto de interrogação? Reticências ou ponto de exclamação? Hein? Qual que melhor se encaixa ali? Aí você vai fazer um X, tá? Lembrando que tá lá no resumo e no vídeo tem a explicação certinha de como usar cada um, tá? 10. Na frase do Cebolinha, já o ponto de exclamação revela alegria, confusão, tristeza ou surpresa? E aí você vai marcar um X para mim, o que ele revela, né? Aí aqui nós temos outra tirinha. Vou ler para vocês. É uma, na verdade, aqui. O uso da reticência. Vamos lá. Vou ler essa tirinha para vocês. Dona Morte, parece que aquele machado ali é mais perigoso que sua foice. Isso aqui é uma charge, tá, gente? É uma crítica que está sendo feita aqui, tá? Uma crítica em cima do quê, hein, gente? O que vocês acham? Desmatamento, né? O uso da reticência presente nos dois balões do quadrinho revela uma pausa para o leitor respirar, uma interrupção do discurso, uma pausa obrigatória, um erro de pontuação. Por que eles estão usando essa reticência aí? Para que ela serve? Né? E aí você vai marcar um X para mim, certinho? E agora, dando início ao outro conteúdo, radical, prefixo e sufixo, que também eu mandei um vídeo para vocês assistirem, para estar entendendo o conteúdo, para depois fazer as atividades. Então, primeiro vocês têm que assistir o vídeo da explicação para fazer a atividade. Então, vamos ler a atividade. É o elemento que permanece intacto, ou seja, que não recebe qualquer transformação. E é por meio dele que outras palavras cognatas, que são palavras cognatas da mesma família, puderam ser formados. Aí eu tenho a palavra casa, né? Então, de amarelo, eu tenho a palavra primitiva, primeira palavra, que eu chamo também de radical. E depois eu tenho as outras palavras que foram acrescentadas para formar novas palavras, que é caseiro, casebre, casarão e casinha. Todas elas, né, com origem da palavra casa. Então, 12. Assim, o elemento citado, que contém o significado básico das palavras, é chamado sufixo, radical, prefixo ou consoante de ligação. E aí você vai marcar um X para mim, tá? 13. Coloque P para prefixo e S para sufixo. Prefixo, já falar pre, que vem antes, tá? Do radical. Sufixo, que vem depois, é aquela palavra que vem depois do radical, tá? Aí você vai estar colocando P para prefixo e S para sufixo. Ilegal, internacional, crueldade, francamente, chuvisco, impossível, velhote, rebater, paredão e desigual. Aqui nós temos um outro conteúdo de ortografia do uso do R ou dos dois R's. Também está explicadinho aí para vocês na folha impressa quando que deve usar um, quando deve usar outro. E vocês terão que preencher esses espaços com um R ou dois R's, tá? Então, ó, vamos ver certinho aí
como que tá a escrita de vocês, né? Se vocês estão sabendo escrever ou não as palavras, tá? E depois nós temos uma produção de texto. Observe a imagem e crie uma história com poucas linhas e não se esqueça de colocar um título. Bom, gente, quero que vocês sejam muito criativos aqui, tá? Vocês têm 3 quadradinhos, vocês vão observar cada um deles, tá? E vão me contar uma história. Então, vocês podem estar dando um nome para essa personagem, tá? Você pode estar criando um lugar aonde que está acontecendo essa história. Pode estar acontecendo na escola, pode estar acontecendo na rua, tá? Aí a menina estava andando, aí ela encontrou essa casca de banana. E aí, o que ela fez? Né? Aí lembre-se que tem que ter o começo, o meio e o fim. Mas por onde que ela estava andando, hein? Que lugar? Como que aconteceu isso? Por que ela teve essa intenção de colocar a banana no lixo, né? E depois que vocês já criarem essa história, vocês escreverem, né? Vocês vão ler, vai ver se tá tudo ok, né? Se tem pontuação, se tem travessão, né? Se vocês colocaram se tem algum erro de ortografia, né? Você vai corrigir. Eu escrevi essa palavra errada. Você vai corrigir. Se você deixou parágrafo, né? Então, você vai verificar se tem algum erro. Vai passar na folha certinha, linda, com uma letra legível para que eu possa entender. E, por último, você vai dar um título bem criativo para a sua história. Certinho? E aí, qualquer dúvida que você tiver, tá? Você não entendeu alguma coisa, você pode estar entrando em contato comigo para que eu possa estar explicando e te ajudando. Eu tô vendo que tem aluno que tá tendo dificuldade e não tá entrando em contato comigo. Gente, não tenha vergonha, eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Vocês estão tendo nota em cima disso. Então, só na hora que eu vou corrigir que eu vou saber se você entendeu ou não. Por que você não pergunta antes para mim poder te ajudar?